Pronto, agora foi. Bom dia! Ô, gente, vocês não queriam que ativar meu microfone? Aí vamos me sacanear. Bom dia, pessoal. Desculpa o erro técnico aqui, mas eu não estava conseguindo ativar meu microfone. Tive que recorrer à ajuda. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma live? Vamos lá? Vamos lá. Tá Bom preparada, dia, Malu? pessoal. Tá preparada? Preparada sempre. E tu, Nath, tá preparada? Não, a Nath disse não. Ela não está escutando a live. Hoje é o dia Pelo dos imprevistos técnicos. amor de Deus. Mas vamos conversando aqui enquanto a Nath vai organizando. Vamos conversando um pouquinho aí sobre como foi esse mês em Lisiano de estreias de vários cursos aí dentro do nosso portal, lançamentos. Tu sabe, Malu, que eu quero saber o que o pessoal achou dos cursos que a gente lançou. Eu estou muito curioso. Só um pouquinho que a live agora do Instagram caiu também. Mas eu vou falando. Eu quero saber o que o pessoal... Quem é que já baixou os cursos? Deixa eu abrir aqui os comentários. Quem é que baixou os cursos? Quem é que já olhou? Como é que tá os cursos? Eu tenho opinião, mas eu não quero influenciar diretamente na opinião das pessoas. O que vocês estão achando? Quem é que já baixou? Quem é que baixou, atualizou o método, está olhando? Vamos ver. Vamos ver se alguém vai se pronunciar aqui. Eu sou suspeita para falar, porque estou no setor aqui que está, né, participando, então, dando vida. Então, eu sou suspeita, mas para mim, nossa, melhorou, assim, deu uma vida 200%, né? A interatividade, a questão de tu ter um movimento diferente em cada aula faz com que a aula fique um pouco mais dinâmica, atrativa, queira que tu, né, prenda aquela atenção, que eu acho que é o principal que foi buscado também dentro né, dessa proposta de modificação aí dos nossos cursos. Exatamente. Então, eu tô bem feliz com o resultado, toda a equipe, nessa união dessa equipe aí que se deu aí através dessa mudança dos cursos, e acredito que vocês vão se surpreender com os próximos aí, né? Não querendo dar muito spoiler, mas... É que eu acho que é importante a gente sempre acompanhar, assim, os movimentos que acontecem. Eu acho que entender que é necessário mudar, buscar algo melhor. A gente sempre fala aqui internamente de que os cursos precisam sempre ser um pouquinho melhor, 1% melhor cada curso que a gente lançar. E é isso que a gente está tentando fazer sempre. Então, agora a gente viu que era necessário realmente dar esse passo de colocar mais esforço em cima de interação, design e tudo mais. Então, é isso que a gente fez. Que ao mesmo tempo a gente quer atualizar mais, né, manter mais, assim, mais cursos lançados novos e mais atualização, para que a gente consiga, porque como é um repertório muito grande de conteúdo, é um esforço muito grande para conseguir atualizar, porque tu termina de atualizar um curso, já tem o outro que precisa algum ajuste também. Então, tem uma pessoa constantemente já só fazendo esse tipo de trabalho de realmente acompanhar, corrigir, ajustar, atualizar alguma informação. Mas até tu falou essa questão de atualização, né? Ontem surgiu não vamos dizer pedra no caminho, porque não foi uma pedrinha, mas um curso que está em desenvolvimento, né? Aqui dentro da Ouro, que foi muito pedido e que em breve vocês vão ter. Chegou uma pessoa que estava desenvolvendo e disse assim: o aplicativo atualizou. Quando nós fomos olhar, estava atualizado. Tipo, de sexta-feira para ontem, ele tinha mudado uma certa questão. Então, vamos lá, todo mundo se adaptar novamente, deixar quanto mais atualizado, melhor. E é assim que vive essa questão desses cursos, essas plataformas, esses aplicativos, esses programas. O dia a dia deles é atualização, então a tecnologia vem aí constantemente, todos os dias quando tu acorda, não é o mesmo Facebook, não é o mesmo Instagram, não é o mesmo Lightroom, Corel, Photoshop, enfim, né? Inúmeros programas que podem o Android, inúmeros programas que vai atualizando conforme os dias e a gente tem que estar se adaptando, né? Mas então a gente fez isso ontem, está sendo produzido esse curso, em breve aí vocês vão ter mais uma novidade, e aí, obviamente, a gente teve que se adaptar novamente à nova versão. Isso acontece porque, assim, né, o comportamento dos usuários mudaram, então a gente tinha sei lá, 10 anos atrás, ou um pouco menos, a gente tinha o quê? Tu tinha aquela versão do software, tu ficava com ele instalado no computador eternamente. Agora não, agora tudo é atualizado praticamente online. Então, mesmo que o software é instalado, ele atualiza sozinho. Quando tu vê, tá uma versão ali.
Então, acaba que a gente não consegue mais nem controlar isso. A gente não consegue ir lá e dizer, a gente fez o curso na versão 7. Não, porque no outro dia ele vai baixando, a gente nem vê. Quando vê no outro dia está instalado, ele já mudou totalmente. Então, mas isso faz parte. Sempre fez parte do universo de curso quando a gente desenvolve cursos e sempre vai fazer. Isso não tem como controlar muito isso. E aí, a Natália está preparada? Não, eu não estou ouvindo. Não estamos. O que tu iria falar, Malu? Não, e algo que eu falo para vocês, que isso tanto para mim é questão de sair da zona de conforto e tu ter um desafio diferente. Particularmente para mim, aí eu trabalho desde os meus 15 anos de idade, sempre eu gosto muito do desafio, eu acho que o que te desafia te faz evoluir mais, né? E para todos nós aqui, essa parte dos cursos de um modo diferente, apresentá-lo eles para vocês, nos desafiou, né? E constantemente a gente vai provando aí que nós temos mais ainda a oferecer, porque o que acontece? Isso eu digo até para vocês em escola. O que acontece muito? O ser humano, ele fica naquela, vamos dizer, naquele stand-by, tipo, tá tudo fluindo, tudo funcionando, então vou manter a constância que vai tudo acontecer de forma natural. E quando nós nos desafiamos, queremos algo diferente, novo, né? Entendemos que a gente precisa ter essa mudança, com certeza, né? Consequentemente, vem reflexos disso. Então, eu digo até da escola de vocês que a gente fala muito sobre mexer com Canva, que é uma coisa que tem, às vezes, uma certa dificuldade, que é o assunto que a gente vai trazer um pouco hoje, né? Tem também essa questão de vocês, às vezes, eu queria fazer uma propaganda assim, mas eu acho que não é a cara da minha escola. Ou, eu queria fazer esse tipo de aula com professor em sala de aula, dando aula, mas não sei. Gente, se desafiem, mostrem para vocês que vocês são capazes de ter essa questão dessa mudança, sabe? Eu acho que o que te desafia realmente evolui muito, né? E muda totalmente a concepção de vocês verem as coisas, às vezes, de uma forma que, por mais que esteja funcionando, às vezes tá dando certo, mas às vezes tu ter essa busca de algo diferente faz com que melhore muito mais. Então, hoje eu faço o convite para vocês para acompanhar essa live, porque a gente vai propor para vocês essa questão de vocês tomarem as rédeas com relação aí às artes de vocês, poder mexer no Canva com uma naturalidade, aí uma coisa mais fácil, mais prática, que fique dentro da rotina de vocês e não, né, como a gente diz, não tenha aquela questão de não fazer por não ter tempo, né, então a gente vai estar aqui mostrando algumas facilidades, mostrando algumas, vamos dizer, maneiras de tornar um pouco mais fácil, mais prático a rotina de vocês dentro da rede social para estar divulgando o negócio de vocês. Até porque, né, Malu, a curva de aprendizado para poder usar, por exemplo, o Canva é infinitamente menor do que vai ter que usar o Photoshop. Em Photoshop, nós não conseguiríamos fazer uma live de meia hora, 40 minutos e ensinar o curso. No Canva, facilmente a gente consegue. Bom dia, Miguel. Tá no mudo, Miguel. Hoje é o dia, hein? Aí, tá funcionando meu microfone? Tá funcionando. Assim. Como é que vocês estão? Tranquilo aí? Bom dia, Miguel. Então tá. Queria de novo agradecer a presença de todos aqui em mais uma live, como já é compromisso todas as terças-feiras às 9 horas, né? E é muito interessante como a gente revê vários assuntos, revisita várias ferramentas, vários procedimentos, para que a gente também selecione os temas que a gente vai usar. Então, essa revisitação às coisas que às vezes a gente deixa um pouco de lado, é fundamental. A gente tem que estar todo dia calibrando a nossa estratégia, calibrando a nossa forma de trabalhar, porque o ser humano, por natureza, ele tende a cair em acomodação. E essas lives, para nós, têm sido um grande desafio também, né? E isso é muito bacana de relatar, assim, o compromisso que a gente assumiu e o quanto a equipe Euromoderno se envolve nessas terças-feiras, das 9 às 10. Né? Então, queria dar uma boa-vinda a todos, né? E desejar, assim, uma boa apresentação. Não vou poder ficar muito tempo, mas, com certeza, eu tenho a convicção que está na mão de boas pessoas aí, né? E a vida do marketing não é uma vida muito fácil. Eu estava brincando hoje de manhã, eu tenho que entrar na fila, como qualquer setor aqui da empresa,
E eu estou na fila por alguns vídeos aí que eu encomendei, né? E é isso aí, a gente tem que se ajustar, porque o trabalho é demais, né? Então, E tá na fila e pergunta todo dia. todo dia. Tá Mas vendo os vídeos. Oliviano, como em qualquer lugar, o ser humano, ele gosta de trabalhar sob pressão. O profissional, né? Ele gosta. Bate em mim que eu aguento. Então, vamos lá, bater pelo vídeo. Faz parte. A pressão faz parte. Faz parte. Então, bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá, Nath. Agora vai? Agora vai. Depois de uns problemas técnicos aqui. Que parece aqueles programas ao vivo que tem que estar ajustando na hora, vendo o que está acontecendo. É verdade. Mas por que a gente escolheu? Deixa eu só assim introduzir o assunto aí para a Nath começar a falar. Por que a gente escolheu esse assunto de realmente fazer uma coisa mão na massa, mostrando, a Natália realmente vai abrir o Canva e vai mostrar para vocês. A gente sabe que esse é um assunto que as pessoas, às vezes, não aparecem na live, né? Tanto que hoje tem um pouquinho menos. Claro que tem os outros canais, que tem gente em todos os canais aqui também. Mas é importante que todo mundo veja, porque a gente quer principalmente mostrar a facilidade com que é editar os materiais de marketing. Porque a gente ainda faz todo esse esforço e a gente abre, às vezes, as redes sociais, porque a gente fica olhando as redes sociais das escolas. A gente abre as redes sociais e encontra, às vezes, nenhuma postagem e o material está ali disponível, é só baixar. E o Canva, ele tem uma série de facilidades. E não só os materiais da Ouro, é um cartazinho de horário da escola de vocês, bonito, personalizado, não aquela folha de ofício com Times New Roman escrito em preto. Não, tem um cartazinho mais bonitinho para colocar. Então, ele tem uma série de facilidades que ajudam muito vocês no dia a dia da escola. Não só para coisas gráficas, mas edição de vídeo, tem uma série de coisas. Então, o que eu sugeri já faz um tempo vamos fazer uma live mostrando mesmo na prática, dando dicas de como utilizar os nossos materiais, como editar os nossos materiais para que os clientes mais facilmente consigam utilizar. Então, é por isso que a gente trouxe a Natália, para que ela mostre realmente na prática ali, compartilhando a tela e clicando nas coisas e mostre a facilidade que é para a gente editar materiais lá. Tá bom? Agora sim, Natália. E assim, pessoal... Opa, só te atrapalhar um pouquinho, Nath, lembrando, pessoal, que, na verdade, toda a construção do material, a ideia, a questão da estratégia, já vem pronta da Ouro. Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer hoje, realmente, é o que a Nath vai mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, Malu, mas eu não queria fazer exatamente esse mesmo nome, não queria fazer exatamente a mesma foto. Justamente isso a Nath vai mostrar para vocês hoje. Ela vai mostrar como é fácil e prático vocês colocarem a cara da escola de vocês dentro dessa arte. Porém, usando a mesma estratégia, a mesma, né, vamos dizer, o design ali que a gente propôs para vocês, tá? Agora eu prometo não atrapalhar a Nath, vou deixar ela à vontade aqui para explicar para vocês, mas a gente está aqui para responder as perguntas aqui e às vezes dar o pitaco, né, Lisiano, que a gente não pode deixar de dar uma... não prometo nada. Bom, mas é isso aí, qualquer coisa vão me interrompendo e a gente vai mostrando. A gente teve essa conversa, né, em relação do que trazer, assim, a gente sempre procura trazer coisas para a live que vão agregar na rotina de vocês, né, que possam facilitar. Os materiais de marketing, mais especificamente calendário editorial, que é um material mais recente que a gente começou a produzir, ele vem para facilitar a rotina de vocês, né, vocês têm o material à mão ali, pronto, para que vocês possam manter sempre uma frequência de postagens, né, de conteúdo. Mas também, em contrapartida, tem a questão da personalização, né? O Canva oferece ferramentas hoje que vocês conseguem personalizar os materiais de forma mais prática. E aí a gente separou alguns pontos que seriam mais importantes nessa personalização, não só visual, mas também em questão de conceito, tom de voz, a maneira como vocês vão comunicar, as fotos, vídeos, materiais que vocês publicam nas redes das escolas, né, para que vocês tenham um alinhamento, né, do material e da identidade da escola. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês uma funcionalidade do Canva que facilita bastante essa questão de personalização de material de forma mais prática. Deixa eu abrir aqui. Tá no mudo, Malu.
E lembrando, pessoal, que também eu vou estar dando umas palavrinhas aqui com relação à questão do conceito dessa mudança. Por exemplo, adaptação da identidade visual, a questão da linguagem, do tom ali que tu quer passar de voz dentro da arte, porque a gente pensa assim, não, é só uma arte, mas todo mundo, quando lê, por exemplo, um card, mentalmente, tu tem um tom de voz que tu lê aquilo ali, né? Por exemplo, às vezes tu imagina uma imagem ali com uma pessoa, vamos dizer, um homem. Então, quando tu lê, tu vai pensar numa propaganda que um homem está lendo aquilo ali. Pelo menos eu sou assim, sempre fui. A imagem, às vezes, ela fala por si só. Então, mentalmente, às vezes a gente tem um tom de voz que a gente quer atingir, um público que a gente quer atingir. Por exemplo, quando tu vai fazer um card para kids, pensa num card que vai atrair tanto a mãe quanto, né, o filho. Então, o tom de voz dele, às vezes, pode ser um tom mais feminino, ou pode ser um tom infantil. Quando tu vai falar de uma escola, normalmente tu tem uma voz de mulher, que é uma voz mais suave, que dá aquela questão também de professora, não que homens não possam ser. Mas a gente fala que tem algumas, vamos dizer, táticas que a gente utiliza dentro do marketing como... vamos dizer, estratégias para justamente atingir o público ideal, né? Então, essas coisinhas assim, a gente vai falando um pouquinho sobre isso conforme ali as apresentações da Nath, né? Isso, a gente sempre fala também que de materiais na questão visual, mas também tem a questão como vocês se posicionam, né? Isso também faz parte da marca, da identidade da escola, né? Porque cada escola vai ter uma maneira de se comunicar com seus alunos, vai ter atividades que aproximem eles da escola e né, gerem um engajamento, né, com as atividades e tal. Mas hoje a gente vai dar uma mostrada primeiro aqui na parte da identidade, primeiro, depois a gente vai progredindo nos outros pontos. Eu estou aqui no Canva, vou mostrar uma funcionalidade para vocês, vou reforçar, mais uma vez, como a gente sempre fala nas lives, a consciência de que a funcionalidade do Canva Pro é um investimento que vai trazer retorno para vocês. Ela é uma ferramenta que se paga, vamos dizer assim, né? Conforme tu vai utilizando, é uma ferramenta que se paga, atrelado aos materiais que a gente disponibiliza e as funcionalidades próprias do Canva, porque ele já oferta várias opções de design ali dentro. Então, se vocês trouxerem essas artes do calendário editorial para cá, e os outros materiais, divulgação dos cursos, as campanhas, e aplicarem a identidade da escola, vocês vão ter uma infinidade de opções de materiais para vocês criarem. Então, eu vou mostrar aqui como funciona essa questão. Aqui no Canva, na tela inicial, a gente tem algumas opções, início, projetos, modelos, e esse íconezinho aqui, de marca. Então, quando vocês acessam aqui, vocês vão ter configurações aqui dentro, para que vocês criem um perfil de marca para a escola. Por que é importante criar importante e útil, né, criar esse perfil de marca? Porque quando vocês estiverem editando materiais em massa, digamos, ou tiverem com muita pressa, tiverem sem tempo, digamos, que para ficar ali dando atenção para a arte em específico, detalhes, vocês vão ter um perfil já pré-definido da escola, com configurações, com fotos, então vai facilitar a vida de vocês. Então a gente vai vir aqui, eu vou criar um perfil para vocês, para mostrar como funciona. Eu venho aqui em adicionar. A gente já tem alguns perfis aqui, que a gente utiliza, inclusive, nas nossas edições. Então, eu vou criar aqui um perfil teste. É bem fácil, você só tem que ter realmente, assim, os arquivos separados, separem os arquivos que vocês desejam usar. Tenho fotos da escola que eu quero utilizar em publicações mais frequentes. Tem uma foto da fachada da escola que eu quero utilizar. Vocês vão poder adicionar dentro desse perfil e ele vai ficar sempre ali à mão para vocês. Aqui, primeiramente, a gente tem os logotipos, então vocês podem fazer aqui o download de um logotipo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Mas, basicamente, vocês vão subir aqui o arquivo de download da marca de vocês. Vocês vão ter o arquivo, né, já ali em PNG, sem o fundo, tudo certinho para poder adicionar nos designs. A gente sempre sugere a questão do contraste, né, que é vocês terem a questão de ter uma logo uma cor clara, uma cor escura, porque a gente sempre trabalha com artes, né, que tu vai ter diversas
Ô, Nath, o que a gente pode dizer assim, que quando tu cria a marca, tu coloca todos os arquivos, seja um logotipo em branco, logotipo em preto, logotipo colorido, daqui a pouco que é a tua cor original. Tu coloca as imagens que normalmente quando tu vai montar um material, tu utiliza sempre aquela imagem de fachada bonita, por exemplo, no entardecer com as luzes ligadas, uma coisa legal, uma foto que tu já costuma utilizar, por exemplo. Isso aí. Que tu tem do teu laboratório, uma foto que tem da tua recepção. Então, tu já organiza para que facilmente tu tenha acesso a esses materiais quando tu estiver criando o design. É esse o objetivo. Isso, exatamente. Aqui eu vou pegar um logo de exemplo da Ouro, a gente já tem um perfil, eu vou baixar aqui as duas identidades, os dois logotipos para a gente colocar aqui, só para mostrar para vocês como é fácil. Vocês vêm aqui e adicionam essa questão dos contrastes, né? Uma logo, a gente já deixa pronto questões de contrastes para vocês não precisarem ficar gerando isso, né? Tem possibilidade dentro do Canva de alterar? Tem. Mas aí vocês vão ter mais uma demanda de ficarem alterando. Então, se vocês tiverem aqui já as logos em contrastes diferentes, já é muito, muito bom. O contraste, vamos só não coisar os termos técnicos. O contraste que ela quer dizer é que, por exemplo, um logo ali, conforme vocês podem ver, está em branco e o outro logo está em azul. Então, exatamente. Eu ia falar. As cores prontas, porque muitas vezes, vamos supor que eu vou fazer um material todo azul. Eu não vou poder colocar meu logo azul, que não vai aparecer. Então tem o contraste de usar em branco para que ele apareça, né? O exemplo é aqui mesmo, ó. Vocês podem ver que aqui o logo da Ouro está num fundo escuro. Não dá para identificar direito o que está escrito. Já a questão do branco, no fundo escuro, ele já dá esse contraste, né? Então, trabalhar sempre com essa questão da visibilidade também da logo de vocês, né? Que é importante. E uma das coisas, pessoal, que a escola que, por exemplo, eu ainda não tenho uma logo, eu estou usando algo que eu peguei da internet. Primeira coisa que eu indico, como a parte aqui também do marketing, a Nath também, que participa muito disso. Crie um design, né, peçam para um designer gráfico, até um aluno da escola criar uma logo para vocês e fazer essas versões de cores. Uma versão mais, que a gente sempre fala que é o básico, é uma versão no preto, uma no branco, não vou falar termos técnicos, a gente fala que é monocromática, uma versão mais colorida. Então, tente deixar isso como se fosse, vamos dizer que é o manual de marca de vocês, a identidade da escola de vocês. Então, ter essas versões em várias cores facilita na hora de criar essa marca aqui dentro do Canva. E assim ele vai, agora a Nath vai mostrar para vocês, ele vai identificar as cores, vai te dar as melhores formas de utilizar. Então, eu peço para vocês, assim, que tenham esse cuidado também com essa questão da identidade da escola, a logo de vocês, porque isso vai facilitar muito nessa hora aqui do Canva. Com certeza, já deixar a mão facilita, porque aqui, na verdade, vocês vão criar um manual de marca, né? Vocês vão ter todas os elementos da marca de vocês, da escola, aqui dentro, justamente para facilitar na hora de vocês forem criar qualquer design e alterar. Aqui embaixo a gente tem a questão da paleta de cores, então vocês conseguem criar uma paleta personalizada, botar as cores que a escola utiliza, e aí deixar pré-definido já para fazer as alterações. Eu vou pegar uma paleta aqui padrão, que o Canva oferece também paletas padrões aqui. A paleta de cores é um conjunto de cores que aí já fica as cores da escola. Não precisa se preocupar se é mais azul, se é um tom diferente, já bota exatamente as cores ali, é isso, né? Isso aí, é as cores que identificam a logo ali da escola. Então, vocês vão ter as cores padrões que gera essa questão da identidade, né? Quando o aluno entrar na rede social, não vai ver aquela bagunça, tipo, várias cores diferentes e sabe, falta de contraste, falta de legibilidade. Então, vocês terem essas pré-definições ajudam vocês a definir a identidade da escola. Deixa eu pegar uma aqui. Legal. E uma coisa, pessoal, que dá para vocês fazerem também é, quando vocês colocarem a logo no Canva, vocês podem utilizar ali o conta-gota e pegar exatamente cada código da cor e utilizar aqui também, tá? Exatamente. Vocês podem pegar a cor específica da escola, adiciona, você já tem uma logo pronta, adiciona num arquivo e tem a opção ali do conta-gotas que você consegue pegar exatamente a cor que é e aí adiciona nesse perfil. Aqui a gente tem a questão das fontes também, que é uma coisa importante para a identidade. A gente tem as fontes padrões que a gente usa aqui para Ouro, né? Então, se a escola de vocês tem uma fonte específica e queira utilizar para mais designs para manter aquele padrão, consegue adicionar aqui também. Eu vou adicionar aqui uma fonte só para a gente usar de exemplo. Vou botar aqui e no fonte de corpo também. Vou botar uma bem diferente para a gente poder também ver a diferença entre elas, né?
Depois, aqui embaixo, a gente tem algumas outras opções que são mais avançadas, digamos, que eu não vou mostrar hoje, mas a gente pode, no futuro, explorar melhor, mas questão de voz da marca, que daí já trabalha com uma inteligência artificial, né? Fotos, que é aquilo que a gente estava comentando antes, tem fotos da escola, fachada, foto dos alunos, foto da equipe. Já deixa Quero utilizar... tudo organizadinho, né? Isso aí, já deixo tudo organizado, já bota as fotos aqui, então toda vez que vocês forem criar um design, eu quero reutilizar essa foto de novo, vai estar aqui, é só clicar aqui e fazer o download, né, normal. E aqui elementos gráficos, se vocês têm, por exemplo, um mascote ou um símbolo que vocês utilizem para a escola, algum elemento visual, vocês vão poder adicionar aqui também. Mesma questão das fotos, a única diferença é que seriam elementos mais... eu quero padronizar as artes da minha rede social. Então, eu vou ter elementos específicos que a gente vai utilizar. E aqui os ícones, que são outros acessórios, elementos ali para vocês utilizarem, pode ser ilustrações. Deixa eu mostrar no perfil da Ouro, a gente tem algumas coisas aqui que a gente adicionou. Por exemplo, os elementos gráficos, para exemplificar para vocês, a gente utilizou estampas, que seriam dos 15 anos da Ouro, né? A gente criou uma identidade para os 15 anos, a gente fez questão de stickers, né? Adesivinhos ali para adicionar, para deixar mais descontraído. E aqui em cima a gente tem as questões das fotos, a gente tem foto da equipe, algumas texturas que a gente usa, então a gente já deixa padronizado aqui dentro para utilizar as paletas de cores, a gente tem as fontes e a questão das logos, como eu mostrei para vocês. Agora... Porque sempre que a gente vai criar algum material, a gente começa aonde está aquela foto, onde está o logotipo, qual é a cor, qual é exatamente a cor, qual é o tom de cor. Então, tudo exatamente. Isso já deixa tudo pré-configurado, né? Exatamente. Eu vou mostrar agora, na prática, como é que funciona a questão de aplicação desse perfil. Eu vou passar para cá. Eu já separei algumas artes para mostrar para vocês na prática. Esses aqui são do calendário editorial, então, são artes recentes que a gente publicou lá no portal, então, são artes que estão ali disponíveis para vocês, é só acessar calendário editorial na aba de marketing, tá tudo... Essas artes são as mesmas de lá. Eu vou pegar só para exemplificar para vocês como funciona. Então, eu entro aqui no meu design. Eu vou ter aqui meu card. Então, eu vou entrar aqui em... Vocês podem ou clicar no card. Deixa eu ver se eu exemplifico assim, primeiro. Aqui em cima tem essa aba de cores. Então, se vocês clicarem aqui para alterar a arte, vocês vão ter a paleta de cores aqui dentro. Então, tá aqui o kit de marca, ó, perfil teste. Eu seleciono o kit, ele vai abrir minhas paletas de cores aqui já. Ou eu posso ir também aqui pela barra lateral em design e estilos. Aqui também vai ficar meu perfil, ó. Aqui tá todos os perfis que a gente criou, que a gente utiliza aqui. Então, vocês vão criar o perfil de vocês e ele vai ficar aqui pré-definido. Agora, para alteração mais rápida, que é o porquê da gente criar esse perfil, eu venho aqui, seleciono a paleta que eu quero, dou um clique em cima e ela vai alterar a minha arte já, conforme as cores. Se eu der mais um clique, ele vai alternando as cores. Então, o Canva tem essa automação, digamos, de ir fazer a substituição das cores automaticamente de acordo com os elementos. Aí ele vai alterando conforme ficar melhor o contraste para a escola. Não gostei de um elemento aqui. Vem manualmente e altera a cor que tu não gostar, né? Então, tu pode fazer, tipo, alteração muito mais rápida do que tu faria, tipo, à mão, né? E a questão das fontes é a mesma coisa. Dá um clique legal aqui, que ele já controla justamente os contrastes de vai aparecer ou não vai aparecer. Exato. Ele já controla e faz sugestões, né? Bem legal. Isso mesmo. Sim, ele já faz essa questão que a gente estava falando antes, de contrastar uma cor com a outra. Então, tu cria uma paleta ali e sempre pensava, vou utilizar tons claros, tons escuros, porque o Canva ele vai fazer essa mesclagem ali dentro, utilizando a tua paleta de cores e fazendo essa questão de contraste que o Lisiano falou. Muito bom. E aí tu faz automaticamente a alteração deles, de fonte e de elementos. Fica tudo aqui registrado daí. A gente tem outras opções de outros perfis que vocês podem optar, mas sempre vai ficar aqui em cima o perfil que vocês escolherem. Vou parar de compartilhar aqui, para a gente falar um pouco sobre a questão da linguagem e o tom de voz, né?
quando a gente está falando sobre a questão do copy. A gente sempre traz junto do calendário sugestões de legendas e às vezes sugestões de ações também. Mas a gente sugere que vocês tentem criar um perfil de comunicação, um perfil de como vocês vão entrar em contato com os alunos, como vai ser o tom de voz da escola, né? Não sei se a Malu quer falar um pouquinho sobre a questão do copy, que a gente tem a gente trabalha muito dinamicamente aqui dentro, trabalha a questão da arte, a questão do copy, a Malu, a gente troca muito essa questão de informação, de, como é que ficou esse copy aqui, o que tu acha, Malu, como é que eu posso melhorar a comunicação, porque eu venho da área do design, então eu tenho a questão do copy ainda como um pouco de, não como minha atividade principal, mas é necessário ainda assim, porque não tem como comunicar design sem utilizar o copy, né? Então a Malu, ela sempre faz essa questão desse apoio com a questão do copy aqui dentro do marketing, né? Eu só, Malu, antes de tu falar, depois tu fala um pouquinho sobre o que é copy, para a gente fazer um alinhamento de todo mundo, para todo mundo não ficar com dúvida do que é copy. Nath, depois eu gostaria que tu mostrasse lá no Canva como é que pequenos ajustes, então, por exemplo, pegar um material que tu já tenha pronto e colocar o logo da empresa, alterar uma foto, clicar na parte de exportar para a gente conversar um pouquinho ali como é que eles fazem para exportar. Então, vamos fazer um processo bem amigável ali para que ninguém fique com dúvida, tá? Tá bem, pode tranquilo. Falar, Malu. Então, pessoal, falando ali um pouco sobre o que a Nath comentou a respeito do como nós construímos aqui, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês com relação à identidade da escola de vocês, né? Nós sempre procuramos fazer o quanto mais, vamos dizer assim, para os cards de vocês, quanto mais dentro da identidade de uma escola de ensino profissionalizante. Então, a gente estuda um pouco sobre esse ambiente, porque se vocês forem parar para analisar, nós, Ouro Moderno, estamos do lado, né, do outro lado, quem entrega o método para vocês. E às vezes a gente tem que ter um outro pensamento, nós temos que ter duas direções, quem entrega o método e quem vai vender o método. Então são duas comunicações totalmente diferentes, né? E a copy, ela vem mais ou menos, né, nesse sentido. Então a copy sempre vai ser o texto que ele vai fazer com que o teu lead ali, o teu público, ele engaje, ele vá converter, né? Então geralmente ele... Oi? É o texto que ele vai se conectar, né? Isso aí, então ele vai ver um anúncio, ele vai se conectar, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, uma que a gente fez aqui agora e que está performando, né? Não pague por apostilas. Então, nossa, eu fui impactada, eu não quero pagar por apostila. Por que eu vou querer pagar uma apostila? Eu quero fazer o curso. Então, eu fui impactada por aquilo ali, porque eu não quero pagar apostila. Eu quero entender o porquê que eu não vou pagar apostila. Porque eu estou num outro local, eu estou estudando numa faculdade, estou estudando num curso e eu pago a apostila. Então, vem de encontro a essa comunicação. Então, eu estou fazendo com que o meu público seja atingido pela informação que né, para mim é mais atrativa no meu negócio. Então, por exemplo, não pague sua matrícula. Você está atingindo um público que não quer ter custo com matrícula, quer pagar o seu curso, a mensalidade e começar a fazer seu curso. Então, a copy, ela vem junto nesse encontro de como tu vai atingir aquele teu público certo, né? Ele vai... Malu, mas eu não sei identificar muito. Bom, pessoal, normalmente não é fácil realmente. Hoje a gente sempre falamos na última live nossa, que também a gente sempre está em constante entendimento do nosso público. E o pensamento das pessoas também muda. Então, hoje pode funcionar e daqui a 2 meses tu não atingir mais porque não está comunicando. Então, essa questão de troca, como a Nath falou, isso é muito importante vocês também dentro da escola de vocês fazerem. Por exemplo, Malu, eu tenho uma agência de marketing que cuida aqui da minha escola. Só que todo mês eu mando, eu quero fazer tal ação e esqueço, eles vão publicar o mês todo e tal, e tu vai dizer, mas não tá dando resultado, tá, mas tu tá fazendo reunião de alinhamento com a tua agência, tu tá conversando, então, se não tem agência, com quem tá comunicando na tua rede social, porque às vezes o pensamento que eu tenho não vai ser o mesmo da Natália, que não vai ser o mesmo do Lisiano, e a gente não vai ter comunicação assertiva, e é isso, sabe, a copy, ela justamente isso, é um texto que tu comunica assertivamente o teu público, tu vai fazer, aqui a gente fala que tem os gatilhos mentais, então tu vai trabalhar dentro disso, né? Por exemplo, que nem eu falei de não pagar, não pague. Quando tu tem a palavra negativa, te faz um alerta, não pague. Então eu não vou pagar o quê? A matrícula. A matrícula, então tá, então vou lá me inscrever no... Não compre cursos agora.
espere até o dia tal, tal, tal. Meu Deus, as pessoas ficam naquele assim, tá, mas por quê? O que que eles vão lançar? O que que vai acontecer? Qual vai ser, né, a novidade, né? Então, eu vejo muito isso, que eles usam esse pessoal aí do marketing, já, não compre agora o meu curso, não invista em tal coisa, espere até tal data. Então, é uma maneira de tu fazer até um senso de alerta, às vezes de urgência, quando tu utiliza também que está acabando as vagas. Então, a cópia é justamente isso, é a construção dessa, vou dizer assim, até a base de uma campanha, a base de uma rede social, a base de uma comunicação dentro de uma escola é a copy, né? Então, essa questão de copy, a gente estrutura ela sempre. Vou dar uma ideia para vocês, a gente aqui também utiliza o ChatGPT, porque às vezes tu tá com uma ideia, vamos dizer, tu tá com uma ideia na minha cabeça, mas ainda não fechou, assim, tu tá com uma dúvida. Manda pro ChatGPT, conversa com ele ali, que eu falo que eu converso com, né, mas é bem isso, uma conversa. Então tu diz, ainda não tá legal, me ajuda aqui com tal coisa. Aí ele vai dizer, não, acho que aqui tu poderia comunicar dessa forma, ou tenta fazer esse tipo, ou às vezes ele te dá 2 sugestões de estratégia. E é isso, sabe? Ela é uma construção que em constante, assim, no dia a dia vocês têm que estar em constante aprendizado, em constante modificação. Não tem como tu usar uma estratégia o ano inteiro, não tem como tu usar uma copy para tua escola sempre igual, porque não vai comunicar da mesma forma. Um dia funciona, outro dia não. Então, é basicamente isso, né? E a legenda, então, é um texto curto que vai acompanhar também sempre algo que vocês querem comunicar, como uma foto, um vídeo, explicando algum conteúdo, um objetivo final. Então a gente fala assim, tu fala assim, a legenda e a copy não é a mesma coisa, não. E a copy vem por trás dela uma ação, normalmente, né, como, que nem eu falei, a questão de gerar um interesse, gerar uma curiosidade, então ela vem um pouco mais estratégica, ela tem um ponto um pouco mais estruturado, vamos dizer assim. A legenda não, a legenda tu já pegou a base da copy e foi criar a tua legenda para comunicar aquilo que tu... Escrevendo, né? Tá mais escrevendo, né? Isso aí. A copy é mais focada em chamar atenção. E no card não é diferente. A Nath, ela mostrou ali uns cards, né? Depois ela vai mostrar mais alguma coisa para vocês. E aquilo ali é exatamente isso. A gente pensa no que vai chamar atenção para que depois a legenda explique. Por exemplo, não pague por apostilas, como eu falei. Lá embaixo eu vou dizer, nossa escola fornece essas apostilas gratuitas a todos os alunos que fizerem matrícula no mês de janeiro e fevereiro. Tipo, lá na legenda tu vai explicar, mas o que vai chamar a atenção dele é a copy. É isso aí. Uhum. Exato. Bom, o próximo ponto que a gente vai falar agora é sobre a inclusão de imagens relevantes. Vamos dar só um exemplo prático aqui, ó. O pessoal está perguntando, né? Até a Daiane perguntou sobre arte de inauguração. Eu confesso que de cabeça eu não sei todos os materiais que tem dentro do portal. Depois Acho que não tem. A gente pode colocar no portal, a gente pode colocar como sugestão. E a gente pode procurar lá, porque já tem bastante material. Eu confesso que eu não sei. Só, Daiane, se você puder colocar aqui se é a inauguração da tua escola, de um método ou de um curso, só para a gente alinhar esse produto, mas acredito que seja da escola, mas só para a gente colocar aqui na nossa lista, tá? Daí só coloca um comentário aqui para nós. O pessoal falou também da atualização do curso, ele já está para atualização também. E aí o Natanael colocou aqui, dê exemplo prático de copy e legenda. Copy, por exemplo, a gente está na tela aberta, ó. Sua empresa merece profissionais qualificados. Isso é uma copy. E agora eu vou fazer uma legenda aqui, não, nem escrita, eu vou fazer assim. Você está procurando melhores profissionais, ser um profissional melhor para o seu negócio ou o seu, né, futuro trabalho? Daí eu vou botar, entre em contato com a nossa escola, agende uma visita e veja os nossos cursos e as nossas possibilidades. Então, né, falando... Então, eu estou falando aqui agora porque eu não estruturei nenhuma, como ele pediu um exemplo. Mas, Nath, passa para o próximo ali para a gente dar uma olhada e ver outra sugestão ali, para ser mais só baixo. Isso aí. Aqui, por exemplo, só aproxima um pouquinho mais, que para mim tá ruim de enxergar. Eu estou com a visão meia capenga. Então, por exemplo, ali, ó, ela colocou aqui profissões em alta em 2025. Vai ter ali todas as opções. E aí, você está dentro das profissões em alta para o próximo ano, né? A gente um horário com a nossa escola e venha ver as possibilidades e as oportunidades que nós temos para você iniciar ainda hoje o seu novo curso e sua nova área, alguma coisa assim. Então, sempre tem que pensar o que está escrito dentro do card, né?
a copy comunicando e a legenda tem que casar junto com o que está escrito. Às vezes eu vejo muito isso assim, ó. Isso eu vejo, tá? As escolas colocam lá um card e diz assim: para mais informações, entre em contato com a nossa escola. Tem que colocar a descrição, porque assim, quando tu vê o material, tá no Facebook, Facebook não, no Instagram, por exemplo. Se tu vê uma imagem bonita, por exemplo, tu vê essa imagem aqui, naturalmente tu vai clicar na descrição para entender um pouco melhor. Porque tu já tá imaginando que quando tu clica na descrição, tu vai ter mais informações sobre. Isso aí. E tem gente que fala ali, por exemplo, poderia ali, ó, as profissões em alta para 2025, veja na descrição. O pessoal faz muito isso. Então, naturalmente, tu vai na descrição entender um pouco melhor daquela imagem. Então, por isso que é interessante. E o Instagram, ele consegue indexar melhor do que está se tratando essa postagem para poder fazer uma entrega melhor, baseado nessa descrição também. Por mais que ele analise, leia os textos que tá na tua imagem e tudo mais, a descrição ainda é um norteador muito forte para entender do que se trata aquela postagem. Se você só pega uma imagem aqui, exporta e coloca lá, não tem nenhuma explicação, muito provavelmente a entrega não vai ser tão grande quanto uma entrega se tu tiver com uma descrição bem organizadinha e tudo mais, e no final pode ter a chamada para ação, que entre em contato para mais informações e o número de WhatsApp, por exemplo, da escola, não tem problema. Eu vou dar um exemplo aleatório, mas que eu vejo muito acontecer no Instagram, e aí eu fui estudar um pouco e aí eu entendi o porquê. Quando vocês veem um vídeo, uma pessoa às vezes fazendo uma receita ou falando sobre um produto e diz assim, leia a legenda, leia na legenda, por quê? Porque enquanto tu abrir a legenda e ficar lendo, o vídeo está rodando. Então ele prendeu a tua atenção ali e o algoritmo vai entender que o teu conteúdo é relevante. Por mais que de repente teu vídeo tenha só o leia na legenda, um monte de imagem aparecendo no fundo, tu tá ali lendo o texto, né? Às vezes é uma receita de um bolo, eu vou colocar na descrição a legenda, vou botar na legenda a descrição dos produtos. Então tu vai abrir e vai ficar ali, ó. E ali é só um monte de flash da receita passando. Então, basicamente é isso. Então, são gatilhos que vocês podem utilizar para o conteúdo de vocês ter um pouco mais de acessos, né? Só que, por exemplo, se não fizer uma legenda bacana que prenda o teu público ali, né? Então, que nem a gente falou antes, tem que ter um casamento, vamos dizer assim, entre a cópia e a legenda. Não adianta. Exatamente, uma tem que complementar a outra, né? A gente não consegue, às vezes, colocar todas as informações que a gente quer no card, digamos, ou nos stories, porque às vezes é muita informação, por isso tem essa questão que a gente está falando do copy ser mais direto, o ponto que vocês querem comunicar, e a legenda, a descrição. Então, ali vocês precisam também complementar o que está no design, né? O que está escrito ali no card. Vocês têm que complementar com informações, mais informações sobre o curso, informações de contato, chamada para ação. Então, é importante também alinhar a maneira como vocês vão falar com o público de vocês, né, com os futuros alunos. Aproveitando o embalo, né, dessa questão do copy, eu vou falar um pouquinho sobre também o alinhamento o que vocês vão comunicar para o aluno, que curso que ele está interessado, né? Vocês têm que ter meio que uma pesquisa de campo para saber quais os cursos que a região tem mais demanda, né? Então, a gente sempre coloca aqui como sugestão um exemplo desse card, né? Varia também muito do que vocês vão estar usando, qual tipo de card vocês estão utilizando. Mas aqui a gente deu umas opções de curso e é sempre bom que vocês alterem também para os cursos que façam mais sentido para a região que vocês estão, né? Por exemplo, a região de vocês tem mais questão administrativa. Vai ali no card, altera, de repente utiliza uma imagem que esteja mais relacionada à área de administração, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou mostrar aqui. Para nós. O último item ali, ó, na minha escola não vai ser marketing digital, vai ser robótica. Isso, vocês podem vir aqui e alterar, né? Podem adicionar um íconezinho aqui de robótica. Eu vou pesquisar aqui um ícone de robótica. Mesmo, sem combinar. Robótica. Quem sabe ao vivo. É isso aí. Aí vocês vão adicionar aqui o elemento, né? Vão posicionar ele. Aqui no Canva tem uma infinidade, por isso que a gente sempre fala da utilidade que é o Canva. Ele tem muitas funcionalidades. Se a gente for fazer isso aqui no Photoshop, eu digo pela minha experiência, né, anteriores, na minha formação, eu utilizava muito Photoshop no passado, e assim,
Hoje em dia, eu estava comentando com o Felipe aqui, que trabalha junto com a gente no design também, que é designer também. Era uma função para tu poder adicionar um elemento assim. Tu teria que baixar num site de vetores, isso daí adicionar, que daí o vetores é um desenho, né? Digamos, que tu pode alterar, que nem aqui. Eu selecionei o elemento, troquei a cor dele com a maior facilidade. No passado, digamos assim, tu tinha que baixar o arquivo, adicionar lá no Photoshop, no Corel, era uma função muito mais complicada. Aqui vocês têm tudo, vocês têm a opção de adicionar elementos, eu ia até supor aqui que vou colocar uma foto de robótica mesmo. A mesma que eu tava. Eu não quero essa foto aqui, eu quero colocar uma outra foto. Eu venho aqui e adiciono a foto que eu quero. Vai representar melhor o que eu estou querendo comunicar para o aluno, né? Então, vocês vão ter uma infinidade, aqui tem um banco enorme de imagens, e a questão de vocês trocarem mesmo a informação. Não é o curso que eu estou querendo ofertar para meus alunos, lá ele troca, dá fazer uma pesquisa de campo, do que os alunos procuram. Há poucos dias a gente desenvolveu um material que a gente estava dando uma estudada sobre a questão de fazer pesquisas na escola, sabe? Vocês podem criar um forms forma simples, cria um forms com quais cursos os alunos têm interesse, pede para os alunos participarem ali, ou pede para os compartilharem com os amigos, para eles responderem quais cursos de interesse eles têm, sabe? Quais cursos seriam interessantes de terem à disposição, quais turnos, quais áreas de formação também, para vocês poderem montar pacotes que se adequem ao que os alunos procuram, né? Então, isso é uma coisa importante também de comunicar. A comunicação... Ou pode testar, né? Tu pode gerar posta, ver o resultado, coloca uma outra foto e pode ir testando isso naturalmente. Isso é livre, exatamente. O que eu queria mostrar é justamente isso, é a gente entrando ali e alterando. Por exemplo, vai naquela postagem anterior ali, Nath. Uhum. Eu tenho essa foto, tu não quiser essa foto já é editada, já foi retirado o fundo, já teve todo um trabalho. Exatamente. Mas vocês podem adicionar uma outra aqui, tá administrativo, digamos. Aí eu venho aqui em fotos e adiciono uma foto aqui que adequa melhor ao conteúdo. Exatamente. Venho no design, altero as cores. Eu vou fazer a questão de adicionar o logo ali também, para mostrar para vocês na prática como seria o do início ao fim, digamos, a alteração. Exatamente. Então eu venho aqui em marcas, onde a gente adicionou, a gente tem as logos que a gente adicionou. Aqui a gente deixa normalmente um espacinho para vocês adicionarem o logo, mas se vocês tiverem a logo que contrasta melhor com fundo, vocês podem optar. Eu vou pegar aqui tem um contraste melhor com fundo branco, que seria essa azul aqui escuro. Aí eu venho aqui, posiciono ela, né? Digamos que eu já fiz todas as alterações que eu quero, alterei copy, alterei a imagem, adicionei minha logo, troquei os elementos, fiz tudo que eu queria aqui, alterei a arte como fica de acordo. Eu vou vir aqui em compartilhar, baixar, aqui... Normalmente, para redes sociais, a gente usa o PNG. Aqui até o Canva, ele dá uma descriçãozinha do que é melhor, ilustrações, imagens complexas, ou JPG, ideal para compartilhar. Então, qualquer uma dessas duas opções serve. Eu uso normalmente PNG. Então, eu venho aqui, seleciono qual a página que eu estou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estou na página 4, então eu vou selecionar aqui qual página que eu estou. Estou na página 4, pronto, e baixar. Então, o arquivo vai baixar nos meus downloads e vai estar pronto para postar. Pode utilizar normalmente. Exatamente. Isso aí, exatamente. Então, assim, e o que é legal? Se tu montou um vídeo, obviamente, ele já vai ficar o formato de vídeo. Se tu quiser baixar um PDF com tudo, tu vai ali em compartilhar, escolhe PDF, ele já pode gerar um PDF com todas as páginas. Então, ele tem bastante facilidade, tanto para editar, para se organizar, para editar e para exportar. Exatamente. Digamos assim, e vou dizer... quem já editou vídeo, já fez tudo, normalmente era uma parte que demorava muito. Então, tu editava o vídeo, claro que daqui a pouco num super editor vai demorar mesmo, porque tu tem uma série de ferramentas. Agora, uma edição rápida, vamos chamar assim, se tu exportar, é muito prático fazer no Canva. Exatamente, Eu vou mostrar aqui a configuração. Digamos que esse meu design fosse um cartaz, né? Eu quero fazer um cartaz com essa imagem. Não necessariamente. A gente tem as opções, por exemplo, dos pacotes de marketing dos cursos. A gente está incluindo opção de cartaz, com contato, com telefone, que vocês podem fazer ou formato em folder.
ele é escalável, então vocês podem fazer pequenininho em folder, ou fazer um cartaz para colocar na recepção da escola. Digamos que fosse um cartaz, eu vou vir aqui em baixar e vou optar pela configuração de PDF para impressão, ideal para impressão. Então, eu seleciono a página que eu quero, que é a página 4. E aqui, onde diz perfil de cor, a gente coloca CMYK ideal para impressões profissionais. Fez essa configuração, está pronto. É só baixar, e vai baixar em PDF, manda para a gráfica e está feito. E é legal que aí não tem problema de cor, o tom da cor fica diferente, porque pode acontecer. Exato. Tu pega o PDF, manda para a gráfica, quando tu retorna aquela caixa cheia de folder, tu abre o primeiro e o tom de cor não é exatamente... Não tem nada a ver com o que tu mandou, né? Exatamente. Então, essa configuração do Canva, ela já ajuda a evitar esses problemas de sair a cor que tu não deseja ou mudar o tom, né? Então, já configura tudo certinho ali. O que acontece, até só para finalizar, Nath, é a questão de ele incorpora o perfil de cores, né, dentro do que tu gerou. Porque o que acontece normalmente, tá? JPEG, existe a questão do RGB e CMYK, que são dois tipos de cores paleta de cores diferentes. O CMYK, ele vai direto da cartela Pantone, que normalmente é outra coisa que eu indico para vocês. Quando vocês forem utilizar, optem pelo CMYK, porque o CMYK é justamente o perfil de cores que gráficas usam. RGB é que normalmente sai da câmera do teu celular, né, quando tu tira foto, ou daquelas câmeras que a gente tinha mais, como é que se diz, aquelas câmeras pequenininhas, a TechPix, que nem eu brinco aqui com o pessoal que eu digo a TechPix, mas é o perfil de cores que ela identifica. Não que ela não vá abrir um arquivo, mas aí o que acontece? Às vezes quando tu abre uma imagem CMYK numa visibilidade de RGB, ele estoura umas cores, ele fica umas cores diferentes. E aí, às vezes, o RGB, ele parece que quando tu abre em versão CMYK, ele parece que passou uma laminação fosca por cima, ele fica com uma tonalização diferente. Então, se atentem a isso, porque quando vocês fizerem em CMYK, né, ou incorporar o PDF ali, o perfil de cores, né, que ele já automaticamente no Canva é uma facilidade também, que tu não precisa, quando era no Photoshop ou no Corel, tu tem que incorporar o perfil, isso é muito prático. Então, é só criar, exportar em PDF e mandar, não tem erro, não tem como ter. Se tiver um erro, daí a gráfica tá com problema na impressora, isso eu posso garantir para vocês, porque tanto eu quanto a Natália, a gente trabalhou muito tempo em gráfica, tá? Então a gente tem propriedade para falar com isso. É daí um problema na impressora. Saiu um tom, um vermelho com um tom mais azul ou com mais amarelado, pode ter certeza que é problema na impressora ali, que tá com alguma cabeçote entupido, alguma coisa assim, porque não tem como errar. O Jorge até fez uma pergunta bem interessante ali. Ele perguntou qual é o melhor formato ali, formato de arquivo. Eu vou chutar aqui com alguma tranquilidade. Eu diria que seria PDF, quando eu vou mandar para impressão, né? PDF e CMYK. Exatamente. Abre essa ali, isso. Isso aqui, né? Isso, é exatamente essa configuração que a gente fez. Baixar, aí vai escolher. PDF ali em cima. Aí, aqui tem PDF, e aí tu vai escolher embaixo ali o padrão, o perfil de cor. O Canva já deixa tudo descrito aqui, ó. RGB, uso para digital, rede social, tranquilo, então, ali, YouTube. A próxima pergunta do Jorge a gente até já respondeu. Então, ali, quando tu seleciona lá embaixo, tu já seleciona o perfil de cor. Exatamente. E aí, para ti. RGB vai usar para o digital, CMYK ele vai converter para o perfil de cor, para impressão, então tu vai salvar em PDF com essa predefinição aqui, baixou, manda para a gráfica e é certeiro que vai sair na cor correta ali, porque ele configura já, ele já tem essa predefinição justamente para tu tirar daqui, imprimir, fazer a questão do material impresso. Aquilo que a Melu falou sobre o RGB ser uma cor mais viva e o CMYK ser mais apagado, é porque a gente sempre fala na área gráfica que o CMYK é a cor real das coisas, então é a cor que vai ficar no final, a cor final, né, do produto. E o RGB é para as telas, então tem muita iluminação, então as cores precisam ser vivas. E para impressão, obviamente, precisa também, né, ser atrativo o material, ser uma cor viva, mas é uma cor real, digamos, né, do produto. Então tem essas duas configurações, essas duas diferenças. Mandando na configuração certa, tranquilo. Desculpa, Nath. Desculpa, então eu sei que tu ia parar de falar e vamos abrir para perguntas?
Eu só vou dar falar uma palavrinha aqui com relação ao Canva e o Corel, a questão de compatibilidade, tá? Uma das coisas que é importante falar, e isso já veio alguns licenciados comentar conosco, com relação ao PDF que é gerado dentro do Canva, com compatibilidade com o Corel ou Illustrator. Pessoal, cada um é um programa. É a mesma coisa que a gente vai trazer do Illustrator para o Corel. Às vezes funciona e às vezes não. Então, cada um tem uma programação, isso vem mais da parte de programação, cada um tipo de arquivo vem de uma forma. Então, assim, a gráfica falou, olha, eu preciso que tu faça um arquivo em tantos centímetros. Já cria dentro do Canva, que ele tem essa possibilidade de criar no tamanho, e faz ali dentro, do início ao fim, e manda, para não ter problema o arquivo de vocês. Isso é muito importante. Ah, Malu, mas eu queria criar no Canva e passar pro Cora, do Cora imprimir. Não recomendo, tá? Isso é bem complicado de fazer, porque cada programa tem a sua compatibilidade. Então, às vezes, como eu disse, às vezes funciona, às vezes não, então é melhor não arriscar, cria tudo fininho ali, bonitinho, já prontinho dentro do Canva, exporta. Ah, eu gosto mais do Corel. Então, faça no Corel, faça no Illustrator, mas não tentem misturar muito esses programas para não ter problema no arquivo final de vocês. É verdade. É isso aí. Eu Vamos posso abrir dar uma última sugestão aqui, Tá relacionada a uma coisa que a gente tem visto, às vezes, nas alterações, a gente observa muito, eu e a Malu, a gente acompanha pelas redes sociais, e às vezes é uma dica que pode ajudar vocês, que é uma ação que a gente aplica aqui dentro da Ouro, que é organizar um momento para fazer fotos da equipe e da escola. Tirar um tempo para fazer e optar por registrar, né, as fotos e vídeos com uma câmera de qualidade. Então, isso passa profissionalismo para os futuros alunos e para os atuais alunos também, né, que vão gerar rematrícula ali. Vocês estão vendendo cursos profissionalizantes, então vocês têm que passar essa credibilidade também para eles, né, porque eles vão optar pela escola que demonstrar para ele que é mais profissional e que vai ofertar realmente um atendimento, um ensino de qualidade, né. Então, façam essa... Cuidem, assim, a qualidade das fotos, a iluminação, o ambiente. A gente faz aqui na Ouro, organiza um dia para fazer captação. Demanda tempo, demanda. A gente sabe que a semana é muito corrida, mas escolher um dia da semana, organizar a equipe, organizar o ambiente e fazer essas fotos, isso vai dar uma diferença enorme na qualidade dos materiais que vocês entregam. Claro que a gente usa aqui, às vezes, muito banco de imagem, vocês podem utilizar banco de imagens também, mas se tiverem a opção de trazerem imagens reais da escola, eu acho muito bacana também. Só ter esse cuidado com a qualidade, né? Ô, Nath, mas eu acho que assim, ó, se tu botar ao pé da letra o tempo, tu vai dedicar muito pouco tempo para fazer isso. Por quê? Porque se já tiver as imagens prontas, vai te facilitar. Porque daqui a pouco tu vai estar fazendo uma postagem, precisava botar uma postagem, ó, saiu um baque. Precisava colocar uma postagem, uma foto da fachada da escola. Eu vou lá rapidinho e tira. Aí tu tira uma foto, não ficou boa, volta. Vou de novo, tira outra foto. Nossa, mas tinha o sol. Sim. Não, mas aí passou o caminhão na frente. Se tu parar em um momento e ir lá, tirar uma foto bonita à noite, já deixa um banco reservado. Pega os teus colaboradores, já tira foto com eles. Não precisa ser uma foto posada. Pode ser uma coisa espontânea. Já deixa esse momento que está tudo organizado na escola de vocês e já deixa esse banco pronto. Vocês vão vai ganhar muito tempo fazendo isso, com certeza. Exato. E daí adiciona as fotos dentro desse kit de marca aí, dentro do Canva, vocês vão ter as fotos já à mão, só na qualidade boa ali, com a boa iluminação, não vai precisar gastar mais tempo. Outra dica é que vai querer gravar vídeos, cria um roteiro antes, ou vai fazer as fotos, já anota o que tu imagina mais ou menos de fotos, pega inspirações na internet, tem muitas inspirações na internet que vocês podem pegar ali de referência, e já deixa tudo separado, vocês vão criar um material que vocês vão ter sempre à mão, não precisa estar toda hora fazendo. Reserva um dia da semana lá, daqui 15, 30 dias, quer refazer as fotos? Marca um dia, refaz mais, vai criando um banco, né, de fotos. Exatamente. É isso aí. Posso abrir agora espaço para perguntas? Pode. Então tá. Brasil treina Rio Pardo. Bom dia! Bom dia, Elisiana. Bom dia, Malu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A Malu estava falando das fotos, né? Elisiana também. O investimento que eu fiz aqui foi baixo e deu um retorno muito bom nessa parte. Todo ano eu faço com uma agência daqueles de Google, sabe? Para fazer as fotos, atualizar no Google Negócios, que agora é o Maps mesmo. Uhum.
Então, eles vêm na escola, eles tiram foto de tudo, tiram foto, aquelas fotos 360, aqueles vídeos também 360 dos ambientes, e a gente tem sempre fotos novas, e é um investimento super baixo. Então, se você ver, a última vez que eu paguei, acho que era 490 anual, e você tem, eles te dão a manutenção do Google o tempo inteiro durante aquele ano, se você quiser trocar as fotos, quiser adicionar outras coisas. Então, assim, é bom que ficam fotos profissionais, né? Eles legal. vêm com material profissional e fazem tudo. Deixa eu Com só ver se eu certeza. entendi. Eles vêm, tiram foto da tua escola, eles fazem também os 360 e eles colocam, eles mantêm o teu Google Meu Negócio atualizado com essas fotos, eles controlam isso. Exatamente. Tudo que eu quiser colocar lá, eles vão mudando, né, na parte do institucional mesmo, e eles também mandam para a gente as fotos depois, os 360, mandam o QR Code para a gente pedir para os alunos fazerem, entrarem no nosso Google e deixar as avaliações da escola. Então, eles fazem um bom trabalho por um valor super legal, e é anual. Que legal, que legal. Bacana, boa Grande Que dica ideia. legal. mesmo. Realmente, o investimento para tudo isso é bem baixo. É bem baixo, e fica atualizado o Google também, eles põem eu não sei o nome, aquele pontinho, né, onde fica a escola. Sim, Sim. sim. O Para quando marcador estiver no passando no mapa. Google Aham. Maps, né? Tudo isso, e faz todo o trabalho de institucional do Google. E olha que eu tenho um bom retorno pelo Google, Ah, com viu? certeza. Ó, eu só tenho um bar também. Mas é uma boa. O bar É, sempre aparece, não tem o que fazer. Muito é legal, sim. muito legal. Como é que é Mas é teu uma nome? boa dica mesmo. Como é que é teu nome? É Ana Cláudia. Ana Cláudia. É que aí tá o nome da escola ali, aí fica uma coisa meio estranha de conversar com alguém pelo nome da escola. Eu Legal, sou a Ana Cláudia. diretora. Muito bom, muito boa ideia. Gostei. Legal. É uma boa dica para o pessoal, que aí você tem Com sempre as certeza. fotos institucionais atualizadas, né? Porque as Vídeos. pessoas acabam buscando no Google rapidamente ali. E é muito chato, às vezes tu entra, ou tem uma foto muito antiga, ou tem um número, às vezes, que ninguém atende, né? Então é legal que fica sempre atualizado as suas informações ali. Então, a foto que a pessoa vê, de fato, é a foto que quando a pessoa entrar na tua escola vai ser a mesma, né? Vai ser a A mesma foto. mesma coisa que ele vê, exatamente. O Legal. 360 ajuda bastante também É como nisso. se fosse a vitrine, Muito né, bom. da escola, porque tu vai pesquisar, joga no Google para achar uma escola, tu vai ver as primeiras imagens, tu vê ali, já vai passar uma boa impressão, né? Porque tu vai ver Isso, porque é imagens de bastante qualidade, um ambiente profissional. bacana. Profissionalismo, exatamente. Exatamente. Inclusive, dou a dica para vocês verem dentro do portal, numa das lives, nós falamos como criar ali a primeira parte básica do Google Meu Negócio. Então, quem não tem, né, ainda, nós temos uma live falando da questão da visibilidade do Google, para que também, quando essa agência chegar e que vocês conseguirem, como a Ana, né, isso? Ana A Cláudia. Ana teve lá dentro. Ana Cláudia, como a Ana teve lá na escola dela, vocês também conseguirem fazer na escola de vocês. Normalmente, nessa época, o pessoal gosta muito de chamar o pessoal para atualizar. Então, quando vocês verem Exato. essas mensagens que às vezes vocês acham que é fake, que é para atualizar o Google, dão uma atenção ali, tentam ver como a Ana fez, porque realmente para a escola é muito bom, sabe? Porque vai ter questão de foto de fachada atualizada. Então, às vezes as pessoas colocam o quê no Google? A gente já falou sobre isso em outras lives. Escolas de ensino profissionalizantes. Ela vai optar por uma que está com a foto atualizada, com tudo certinho, o horário que trabalha, telefone, ou vai optar por uma que só está lá aparecendo um site na busca? Óbvio que vai ser a que está completinha, né, pessoal? Então, vamos se atentar aí a essa parte que, como a gente sempre fala, tentar colocar em todas as plataformas, em todos os lugares, sempre bem atualizados, que com certeza vocês vão ter resultado como a Ana. E o interessante é que o custo fica menor justamente por isso. Eles procuram a gente quando o fotógrafo vem para a região, né? Legal. Então o custo Para fica várias menor. empresas. Exato. Muito bom. Legal, legal. Gente, tem mais alguém que quer fazer pergunta? Ou podemos encerrar? Ó, até tem aqui a questão de Natanael Eloy, opção pensada de spot em voz para usar em spots. Hoje a gente não tem uma opção facilmente aqui, mas tem diversas inteligências artificiais que poderiam fazer para ti. Vamos encerrar, meninas? Querem fazer o seu pronunciamento final?
Olha, eu quero agradecer a todos aí pela participação de mais uma live. Lembrar que o nosso calendário editorial do mês de fevereiro, que começou há 4 dias, está disponível, né? Nosso portal, acho que faz umas 2 semanas. O nosso querido Felipe aqui do marketing coloca os avisos aí para vocês lembrarem de postar. Então, pessoal, utilizem esse material que está maravilhoso. Já estamos preparando de março, então aqui o marketing está toda hora pensando em vocês, né? Agradecer a participação de todo mundo, né? Obrigado, Lisiano, obrigado, Nath, pelo conteúdo, pela mais essa parceria aí de todas as nossas terça-feiras. E semana que vem estamos aí de novo. Que legal. Isso aí, obrigado, pessoal. Então tá. Meninas, muito obrigado pela ajuda de sempre, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que vocês foram lá, estudaram, organizaram, se dedicaram. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado pela participação de todo mundo. Todo mundo fez perguntas. E esse realmente é o objetivo, que a gente consiga fazer um diálogo com vocês e consiga trazer informação. Isso aí. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Até semana que vem. Estaremos aqui novamente, terça-feira, às 9 horas, para fazer essa troca com todos. Então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem.